Os comunistas sempre fizeram isto. A facção humana que mais pregou e praticou a violência armada contra inocentes. Aquele cálculo modestíssimo, né, do pessoal do Livro Negro do Comunismo dá 100 milhões de mortos. Mas na verdade é muito mais, porque depois da publicação desse livro, se descobriu que na União Soviética não foram 20 milhões, foram 70. E o comunismo matou mais gente do que todos os terremotos, flagelos e epidemias do século XX, somando as duas guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial morreram 40 milhões de pessoas, os comunistas mataram 4 ou 5 vezes mais em tempo de paz e da sua própria população. É este pessoal com esta mentalidade que fica se fazendo de coitadinho. Tenente Alberto Mendes Júnior, oficial da Polícia Militar de São Paulo. Quando seus homens foram capturados por membros da guerrilha Vanguarda Popular Revolucionária, fez uma escolha que poucos teriam a coragem de fazer. Uma escolha que custaria sua vida, mas que salvaria a vida de vários outros soldados. Esta é a história de um verdadeiro herói brasileiro. Alberto Mendes Júnior nasceu em 24 de janeiro de 1947 na cidade de São Paulo. Ao terminar o ginásio, decidiu entrar para a Polícia Militar e em 15 de novembro de 1969 foi promovido por merecimento intelectual ao posto de segundo-tenente. Em 6 de fevereiro de 1970, foi apresentado ao 1º Batalhão Tobias de Aguiar, no centro de São Paulo. De espírito jovial, era o alegre português, como era chamado por seus colegas de farda. Sempre sorridente, ele se dedicava com esforço ao serviço. Em abril de 1970, no Rio de Janeiro, foram presos 2 militantes da Vanguarda Popular Revolucionária e foi descoberta a existência de um campo de treinamento para guerrilha no Vale do Ribeira, na região de Jacupiranga, próximo da cidade de Registro. A Vanguarda Popular Revolucionária foi uma organização comunista de linha cubana, um grupo revolucionário feito através da fusão de outros grupos como Colinas. Treinados com modernas técnicas de guerrilha e inspirados por uma forte motivação ideológica, o seu objetivo era instaurar um governo socialista no país. Para financiar a luta, a VPR promovia assaltos armados e roubos a bancos, que denominavam convenientemente de expropriações. A organização também participou de assaltos, sequestros e tinham várias mortes e atentados nas costas. No site Museu Vítimas dos Comunistas, você pode ver a enorme lista das vítimas desses grupos ao longo dos anos. Dentre os integrantes temos Dilma Vana Rousseff. Eu estou saudando a mandioca, uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. E Carlos Lamarca, que foi um de seus líderes. Em 1955, Lamarca ingressou na Escola Preparatória de Cadetes, a SPSEX, em Porto Alegre. Da capital gaúcha, seguiu para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, onde se formou em 1960. Entre leituras de textos de Vladimir Lenin e Mao Tse-tung e conversas com outros militares que tinham tendências revolucionárias, ele participou da formação de uma célula comunista dentro do 4º Regimento. Ao longo de 1968, o capitão começou a planejar a deserção. Lamarca traiu as Forças Armadas, entrou com uma Kombi no quartel de Quitaúna e saiu dali com 63 fuzis FAL, um modelo de combate leve de origem belga, 3 metralhadoras Zina e munição. O Exército, agora sabendo da existência de um campo de treinamento para guerrilha no Vale do Ribeira, decidiu pela participação da Polícia Militar juntamente com as tropas federais na captura e desinstalação da guerrilha. Então, tropas do Exército Brasileiro, da Força Aérea, Marinha e Polícia Militar do Estado de São Paulo se deslocaram para aquela região. O 1º Batalhão Tobias de Aguiar foi designado pelo Comando-Geral da Polícia Militar para prestar apoio na cidade de Registro. O 2º Tenente Alberto Mendes Júnior apresentou-se como voluntário para seguir com os companheiros até o Vale do Ribeira, divisa do Paraná com São Paulo, sem saber que essa seria sua última missão. O tenente seguiu para a região no comando de um pelotão juntamente com outro efetivo comandado por mais um oficial, todo sob o comando do capitão Carlos de Carvalho. No início de maio, após uma semana naquela cidade, o capitão recebeu ordens para regressar com um dos pelotões para São Paulo, deixando em registro apenas um. Mendes apresentou-se voluntariamente para a missão e pediu para ficar ali. No dia 8 de maio, aproximadamente às 10h30, 7 integrantes da guerrilha foram até uma venda e, identificando-se como caçadores, alugaram uma caminhonete F-350 para irem até Eldorado. Mas, enquanto eles almoçavam, o proprietário do veículo enviou 2 moradores a cavalo para avisar ao exército que os homens que passariam numa caminhonete F-350 eram os terroristas procurados. Como os mensageiros não encontraram nenhuma tropa no caminho,
Eles foram até a Polícia Militar de Eldorado e avisaram aos policiais. O sargento determinou que os seus 6 soldados, armados com revólver calibre 38, estabelecessem uma barreira e, após instruí-los, ele foi até Jacupiranga avisar uma tropa do exército. Por volta das 19 horas, os guerrilheiros, ao verem a barreira da PM em Eldorado, reagiram e alguns policiais foram feridos no confronto e os demais se esconderam no meio do mato. E o grupo do Lamarca conseguiu passar pelo bloqueio rumo à cidade. O posto do exército em Jacupiranga tomou ciência do tiroteio ocorrido e mandou um pelotão em direção aos terroristas. E o Tenente Mendes também fica sabendo do ocorrido e segue para lá com uma caminhonete indo na frente e um caminhão atrás, chefiando um grupo de 20 homens. Eles passam por um rio e por volta das 21 horas se deparam com um caminhão com os faróis apagados no meio da pista. O motorista da viatura que ia na frente apaga os faróis e nesse momento o caminhão que bloqueia a pista acende os faróis. Então olha só, a viatura fica iluminada no meio da noite pelo farol do caminhão parado na frente e também pelos faróis do caminhão que vinha atrás. Quer dizer, ele se torna um alvo fácil no meio de uma emboscada. Começa aí então um tiroteio violento. O grupo criminoso conta com a vantagem do fator surpresa, da escuridão da noite e com um alvo bem iluminado na frente deles. Além disso, eles estão usando fuzis automáticos leves, armas muito superiores às dos policiais, que estão usando 38 e fuzis modelo 1908, um fuzil usado na Primeira Guerra Mundial. Os criminosos atiram primeiro na viatura e depois na lona do caminhão, onde está a maioria dos policiais. Em plena escuridão e após algum tempo de tiroteio, vários policiais ficam feridos. E no meio dessa confusão, o Lamarca grita perguntando quem está no comando e exige rendição. Emboscado, com homens feridos, inferioridade de armas, cercado por todos os lados, o Mendes se apresenta e começa uma negociação com o Lamarca. Ele propõe a Lamarca que deixe os feridos serem retirados dali e levados para tratamento. E no lugar deles, ele ficaria como refém. O Lamarca aceita que ele leve os feridos dali, mas diz que vai manter os outros soldados que não foram atingidos como prisioneiros até que o Mendes retorne e se entregue no lugar deles. Então, feito o acordo, o Tenente Mendes parte com os feridos e deixa eles em 7 barras e volta depois sozinho para tentar libertar seus soldados que estavam como prisioneiros. Os soldados então são liberados e o tenente é obrigado a seguir com os revolucionários na direção de 7 barras. Próximo ao rio, a caminhonete deles atola e eles abandonam o veículo e partem a pé, em 2 colunas, uma de cada lado da estrada. Já quase meia-noite, na entrada de 7 barras, eles se deparam com uma barreira montada pelo exército. Então eles decidem abandonar a estrada e se enfiam pelo meio da mata. Daí começa outro tiroteio que acaba com 4 feridos da tropa do exército e durante o embate, 2 guerrilheiros se perdem e se afastam definitivamente do grupo do Lamarca. Ele fica indignado com o Tenente Mendes porque o tenente não o avisou da barreira na entrada de 7 barras e começa a culpá-lo pelo desaparecimento dos seus comparsas. Eles continuam andando pela mata, mas o tenente os atrasa na marcha porque ele tem que ser constantemente vigiado, óbvio. E no início da tarde do dia 10 de maio de 1970, após andarem 1 dia e meio, eles param para descansar. Enquanto vigiam Mendes, Lamarca e mais 2 afastam-se do grupo e formam um tribunal revolucionário e decidem que o tenente deve ser justiçado. Dada a sentença, os 3 retornam e, por trás do oficial, 2 deles o atacam com golpes violentos usando as coronhas dos fuzis. E ali mesmo, numa pequena vala e com os seus coturnos ao lado da cabeça, o Tenente Mendes foi enterrado numa cova rasa, coberto com terra e gravetos. Assim, de forma vil e covarde, o grupo comunista acabou com a vida de Mendes, que só tinha 23 anos de idade, bem no Dia das Mães. Mendes foi o primeiro integrante da rota a perder sua vida. Após o ocorrido, o grupo de guerrilheiros continuou cercado, mas mesmo assim, eles conseguiram sair da área. Eles renderam o caminhão-pipa do exército, vestiram as fardas dos militares e passaram pela barreira dentro do caminhão, se passando por soldados. A única morte ocorrida nas operações de combate no Vale do Ribeira foi a de Mendes Júnior. Lamarca foi morto no dia 17 de setembro de 1971, no sertão da Bahia. Aí, antes de continuar, eu quero só fazer um parêntese aqui. Desde o início da década de 90, a família do Lamarca busca uma promoção póstuma para ele, além de pensão para a viúva e de indenização pelos anos em que ela e os filhos viveram em Cuba. Os 3 retornaram ao Brasil em 1979. E em outubro de 2007, foi suspensa uma decisão que, em julho, havia elevado o criminoso ao posto de coronel, com proventos de general de brigada. No mesmo ano, a Comissão de Anistia concedeu a indenização de R$100 mil para Maria e os 2 filhos do Lamarca, totalizando R$300 mil, além de uma pensão vitalícia de R$12 mil e uma reparação econômica no valor de R$ 902.715,97.
A decisão foi cancelada em 2015 e ainda é alvo de disputas. Em 2022, a Justiça manteve suspenso o pagamento de indenizações. Se alguma quantia dessa chegou a ser paga ou não, eu não sei. A decisão está suspensa, mas o simples fato de isso ter sido cogitado e inicialmente aprovado pelo poder público evidencia o quão sinistra é a situação do nosso país. É tudo muito bizarro, inclusive a tentativa de promover um desertor ao posto de coronel, depois de ter roubado as Forças Armadas. Agora voltando, o corpo do Mendes foi encontrado só em 9 de setembro do mesmo ano, através de longas buscas feitas após a prisão de um dos criminosos, que avisou onde o corpo estava. O corpo foi exumado e levado para a capital paulista. Com o caixão coberto com a bandeira nacional, ele foi velado no quartel-general da PM, posteriormente na sede do batalhão Tobias de Aguiar, e sepultado no mausoléu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no cemitério do Araçá, com honras militares devidas a um verdadeiro herói. A respeito do ato fúnebre, o Jornal do Brasil disse o seguinte: envolto na bandeira nacional, o esquife levando o corpo do oficial foi posto, às 14 horas, numa carreta do Corpo de Bombeiros. À frente do cortejo iam batedores e a banda de música do batalhão Tobias de Aguiar. O carro fúnebre foi acompanhado por milhares de oficiais e praças da PM, representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, Guarda Civil e Polícia Rodoviária, além de centenas de civis, tendo à frente o comandante-geral da PM, o secretário de Segurança Pública e um general. O cortejo atravessou o centro da cidade, onde o trânsito foi interrompido e as lojas fecharam as portas. O esquife foi levado pelas altas patentes até a sepultura número 38. Lido o boletim oficial, o esquife baixou a sepultura com honras militares. Mendes, em razão do seu heroísmo, foi promovido pós-mortem ao posto de capitão. A Polícia Militar construiu um busto do capitão na Praça Coronel Fernando Prestes e está exposto em frente ao quartel do Comando Geral, como que anunciando o espírito de lealdade e constância que norteia a maior instituição policial militar da América Latina. O governador Tarcísio de Freitas promulgou uma lei que cria o Dia dos Heróis da Polícia Militar. A data será celebrada em 10 de maio, em referência à morte do tenente. Não foi por acaso que essa data foi escolhida. É o dia do sacrifício do herói símbolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O capitão está incluído, com muita honra, na galeria dos heróis da nossa nação e, por essa razão, é um referencial para a Polícia Militar e também para todos os brasileiros. Que a sua carreira, embora breve, seja contada e recontada para que a história do nosso país nunca se esqueça do seu sangue derramado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí e deixa um comentário para ajudar o canal a crescer. Obrigado e até mais.